Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Serena. Então, essa é uma leitura para o signo de Sagitário em relação ao mês de março de 2023. Serve tanto para o signo solar quanto o lunar e o ascendente. Ok, então, Sagitário, aqui a gente tem uma combinação interessante de cartas. O curioso é que eu acabei de fazer a leitura para Leão e você tirou duas cartas que, na verdade, duas cartas saíram exatamente na mesma posição que Leão. Leão pode ser um signo relevante para você, então se for, esse é um sinal para você assistir. Mas de um modo geral, o resto da leitura está bem diferente. A gente tem aqui a indicação de um novo começo com a criança nessa leitura. A gente tem aqui, inclusive, uma superação de um obstáculo. Pode ser então que você tenha superado esse obstáculo em fevereiro ou você esteja dando os primeiros passos para superar esse obstáculo em março. A gente vê, né, com a carta do cavaleiro junto com a carta da montanha, que indica isso, né? A montanha ele é um obstáculo transponível, né? Apesar de ser algo difícil ou complicado, você sempre consegue superar isso. É possível ultrapassar a montanha. Ainda mais essa daqui, né? Dá pra ver que ela não é muito alta, porque não tem neve no topo. Então é algo... normalmente, né, a montanha ela tem essa representação de ser um obstáculo que você consegue enxergar, você consegue ultrapassar ele. Com a carta do cavaleiro e logo em seguida está indicando que você vai ultrapassar agora em março, ou, como eu disse, dar os primeiros passos para ultrapassar esse obstáculo. A gente tem aqui a combinação do livro com o urso. Pode indicar uma informação que vem até você, ou informação que talvez não esteja clara, ou não venha até você, mas que esteja sendo velada de alguma forma. Com o urso pode indicar uma questão de trabalho. O urso ele pode representar uma pessoa de uma hierarquia mais alta em algum tipo de situação, então pode ser trabalho ou família. E o urso ele tende a aumentar a energia das cartas, né, que ele está circundando. Então, no caso do livro, você tem alguma informação relevante, uma informação grande ou de grande importância para você, que pode vir à tona nesse mês de março, ou que você está encontrando após você superar esse obstáculo, né? Já que o livro vem logo em seguida a montanha, então a partir do momento que você supera esse obstáculo, você tem essa informação vindo à tona, ou esclarecendo algum tipo de situação na tua vida. A criança vem logo em seguida ao livro, o que indica que está relacionado a esse novo começo, a esse novo projeto. E esse projeto ele pode estar, ele provavelmente se não é uma questão não importa que tipo de situação que seja esse novo começo, tá? Mas ele está mais alinhado com você. A gente tem a carta das estrelas para confirmar não, para que dá esse outro significado, é a carta da criança. A criança ele é um projeto que provavelmente já foi dado andamento, uma situação que já começou, que já teve, já tinha sido iniciada. Eu tô vendo um pouco aqui, né, com essa questão da superação de um obstáculo, pode ser que esse seja algo que você já tinha começado, talvez até no ano de 2022, e não tinha conseguido dar andamento por causa desses bloqueios. Então, em março, possivelmente você está se libertando disso, mas ele vai acabar desencadeando outro tipo de desafio, tá? Então é importante você ficar atento a isso. A cobra ali pode representar uma pessoa venenosa, no caso, ou pode representar uma questão interna também. Quando eu leio, para mim, geralmente a cobra ela tem esse significado, a negatividade, né? Pensamentos negativos ou falta de esperança, esse tipo de coisa. E aqui com a carta da chave que está acompanhando a serpente, você tem o desbloqueio disso, ou isso acaba se desencadeando justamente porque você abre uma porta que antes estava fechada e você não sabe exatamente o que está do outro lado, você simplesmente encontra uma chave e abre uma porta. Então, mesmo que você tenha começado um projeto e ele seja positivo e que ele finalmente está andando, isso não quer dizer que ele vai estar livre de desafios a partir de agora. Vai ser outro tipo de desafio. O lado bom da carta da cobra é que, apesar de ser, né, um animal peçonhento, você também tem cobras que
não tem veneno. Então, vai ser relativo aqui em relação à situação. Como a carta da chave vem logo em seguida, eu acredito que essa questão aqui é uma questão muito pequena. A cobra é muito menor do que a montanha. E ambos você consegue ver na luz do dia, né? Então, como não tem nenhuma carta aqui indicando falta de clareza, a gente tem a carta da estrela, que apesar de ser uma carta que, né, a gente tem a questão da noite, né? Ela tá fazendo diagonal com a serpente. A estrela, ela alivia, no caso, assim como a carta do urso, né, aumenta a energia das outras cartas, a carta da estrela, ela alivia a energia ao redor das outras cartas que estão ao redor dela. Então, você tem um novo desafio que vai surgir em relação a esse novo projeto, ou essa questão que estava em andamento. Mas é um desafio muito menor em comparação com o que você já passou. Eu coloquei aqui 3 cartas do Sibila para complementar a leitura. E essas cartas aqui são bem positivas. A gente tem a carta do presente ou da dádiva, que pode também falar sobre habilidades que você tem, não necessariamente questões do mundo físico. Aqui a carta da comemoração e a carta do serviço. Então, essa solução vem até você. Aqui, né, como a gente tem, né, por consequência, então, nessa diagonal aqui, o serviço com a carta da serpente, pode indicar que seja uma questão de trabalho, se esse teu projeto está atrelado a algum tipo de serviço que você depende, do qual você depende, pode ser que o desafio seja exatamente em relação a isso, ou uma pessoa que tem que te ajudar de alguma forma. Pode ser que ela não esteja alinhada com o teu propósito, ou esteja tentando criar algum tipo de desafio em relação a isso. E pode ser que esse desafio surja depois que você se depare com essa pessoa, ou que você contrate esse serviço. Aqui parece que você está recebendo algum tipo de recurso para você, né, seguir em frente em relação a isso. Então, você tem a superação do obstáculo. Aqui a carta do presente, a gente tem as joias aqui, você tem as pessoas comemorando, né? Pode ser, inclusive, que exista algum tipo de festa ou comemoração da qual você participe. E vai trazer essa informação à tona. Inclusive, né, como a gente tem essa sequência aqui, o cavaleiro com o presente e o livro, pode ser que essa informação chegue até você até de modo inesperado. Vem até quase como se fosse uma surpresa de alguma forma. Algo que você não estava necessariamente esperando. Talvez você não esperasse superar esse obstáculo agora em março. E essa possibilidade vai se abrir para você em seguida. Uhum. Tá, vamos seguir então aqui. Eu tirei uma carta para saber quais são as suas energias pro mês. A gente tem aqui a carta do Pan com sexualidade. Essa carta aqui, eu costumo interpretar ela como a necessidade de ser verdadeiro, a necessidade de ser você ser quem você é. Que mais? Eu acho que, assim como o Leão também teve uma mensagem similar, eu acho que é importante você tomar cuidado só para não exagerar exagerar em algo.
Talvez exagerar na festança ou exagerar na comemoração. Por algum motivo também me passa essa impressão. Aqui as cartas do conselho, a gente tem 4 de copas, 3 de copas e o mago. Eu tô vendo muito uma questão de bebida aqui relacionada, tá? Então, vale pra quem fizer sentido. Tomar cuidado pra não exagerar em relação a isso. Aqui a gente tem 2 cartas de copas. Eu já falei quais são as cartas? 4 de copas, 3 de copas e o mago. Acho que eu falei, né? Então, essas cartas aqui, né? Fala sobre bebida, esse tipo de coisa. É importante, então, você tomar cuidado pra não exagerar. Por algum motivo, isso pode ter algum tipo de consequência na tua vida. Por outro lado, se esse não for o caso, a gente tem aqui um alívio. Eu sinto isso, eu tô vendo mais essas cartas aqui mais como um alívio pra você, onde você se liberta de algo que tava pesando, né? Agora, ao invés de carregar 4 taças, você só tem que carregar 3. O que antes era impossível, na verdade, né? Você não conseguia carregar essas 4 taças. Você mal conseguia dar conta de uma. E talvez nesse mês de março. Aliás, inclusive, nessas são as cartas de conselho. O conselho é você se libertar de alguma coisa que tá pesando. Então, priorizar o que tem realmente relevância pra você e focar nisso. Deixar pra trás o que não tá servindo. Então, se você tem. É importante analisar a situação na qual você se encontra e ver o que é prioridade, o que não é, e se libertar do peso desnecessário. E aqui com o mago, obviamente, tomar ação, tomar atitude, começar. Inclusive, né, a carta do mago também fala um pouco sobre isso, sobre a necessidade de. Não necessidade, mas aceitar que você não precisa ter tudo 100% certo o tempo todo. O mago, ele não precisa de materiais para realizar a magia dele, porque a magia dele vem de dentro. Ele usa ferramentas, mas elas não precisam ser ferramentas luxuosas ou complexas, né? Ele não precisa disso para fazer a magia dele. Então, é basicamente esse é o conselho. Não se tá, eu acho que é por isso também que essa carta aqui tá vindo, a carta da sexualidade, né? Para não se perder demais em detalhes e em exageros. É isso que eu tô sentindo. Isso, porque se você gastar tempo demais em coisas que não tem necessidade, você só vai trazer mais peso, mais desconforto, mais estresse. Não tem necessidade de fazer isso. E aqui as cartas, né, com os seus, vamos chamar assim, mensagens dos mentores. A gente tem aqui The Starting Line, Like You, Easier to Run. A gente tem então aqui a indicação de um novo começo. Você está começando algo novo depois de ter tropeçado no caminho, durante o caminho. E essa música, inclusive, ela fala sobre questões, né, sobre deixar o peso do passado para trás, deixar o que não funcionou para trás. Aceitar que às vezes a situação. Aceitar as coisas como elas são. Não tem como você mudar o passado, se pesou ou não, se foi difícil, se você tomou a decisão certa, não tem sentido você ficar remoendo questões do passado, então é importante prestar atenção nisso. Pode ser que nesse mês você sinta um pouco de receio em relação a isso, talvez. Como você não estava esperando que você pudesse resolver já nesse mês de março essa questão, pode ser que uma parte de você tenha receio em seguir em frente, tenha receio de se aventurar a isso, ou se sinta acuado, né, pelo tanto de responsabilidade que vai cair nas suas costas em relação a isso. Pode ser que você queira fugir, ou talvez é mais fácil, né, ficar na zona de conforto. Eu acredito que essas cartas aqui, elas... a mensagem, né, do guia, no caso, seria não se deixar soterrar pelo medo ou pelo receio de que não vai dar certo ou de que você vai repetir os mesmos erros do passado.
É mais fácil sim ficar na zona de conforto, é mais fácil manter as coisas como elas estão. Mas aí também você nunca sai do lugar e você vai. Aí sim é que você acaba no mesmo lugar de sempre, né? Então é basicamente isso. O que os teus guias estão dizendo. Que mais? Eu acho que é isso tudo que eu tô vendo pra vocês. Foi uma leitura mais rápida do que pra Leão. Mas é uma questão mais organizada que eu acredito. A tua situação tá mais organizada em relação a Leão. E é isso. Eu espero que essa leitura tenha feito algum sentido, que te traga algum conforto pra março. Eu vejo vocês na próxima leitura. Bom, é isso então, é tudo que eu tô vendo. Eu espero que essa leitura tenha trazido algum tipo de conforto pra você. E eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau. Ai, que fofo. Barulhento.